Glória a Deus. Graça e paz, amadas. Ao amado da nossa alma seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Eu também estou aqui por causa de Jesus. Eu estou muito grata ao Senhor pela oportunidade de estar pela primeira vez em Cuiabá e começar tão bem na conferência Aprovadas com o pastor Hugo, a pastora Bianca, esta família pastoral que Deus tem plantado aqui, bem como a Lagoinha em Cuiabá. Que Deus continue abençoando esta linda igreja e tudo quanto vocês fizerem. Eu também quero honrar ao Senhor por nesta noite já termos recebido tanto de Deus. A primeira mensagem ministrada pela pastora Bianca aqueceu o nosso coração, a nossa vida, nos fez lembrar do que Deus é capaz de fazer. Em seguida, um momento tão especial com a pastora Ruth Catala. Eu acredito que esse meu último quadrimestre do ano vai ser mais abençoado do que o restante que passou, porque no espaço de 5 dias eu estou encontrando a pastora Ruth pela segunda vez. E eu tive uma experiência com a pastora Ruth na semana passada, uma experiência enriquecedora. Na verdade, essa semana, segunda-feira, eu fui vizinha de quarto com a pastora Ruth. Ficamos no mesmo hotel e o quarto ao lado, né? Essa parte a pastora Ruth não sabia, mas eu fiquei bem ao lado dela. E naquele hotel tinha uma falha acústica. Não havia isolamento sonoro no quarto. E eu quero dizer para você que essa mulher que orou aqui hoje não é uma personagem. A Ruth nos acordou do sono da tarde com o volume e o clamor e a intensidade da sua oração. A glória de Deus que estava no quarto da Ruth entrou no nosso quarto. Meu esposo teve que se levantar e se ajeitar para receber a glória de Deus. E quando chegou a noite, no momento da conferência, que Deus usou a pastora Ruth com tanto poder, pregando em Ageu, capítulo 1, eu olhava aquela manifestação da presença de Deus e pensava quantas pessoas ali não podiam dimensionar que aquele poder não começou ali quando ela pegou o microfone, mas que aquele poder começou no quarto de oração. Pastora Ruth, que Deus te guarde, minha amiga, minha irmã, nesse fervor, porque nós voltamos para casa mais crentes, só de dividir a parede do quarto com você. E quando chegou no outro dia, após ela ter pregado, por volta do meio-dia, nós estávamos arrumando as malas para voltar para o Rio. E mais uma vez a Ruth entrou às mansões celestiais em oração, em clamor. E eu entendi que não é orar só para pregar, mas é orar para viver. E eu precisava compartilhar isso hoje aqui. Querida igreja, logo em seguida recebemos uma palavra de ofertório. E quando a irmã que estava pregando falou sobre culto em ações de graça, igualzinho a Natália, eu falei para ele: Leomar, eu conheço essa raiz. Que poder, que graça. Nada como ouvir a mensagem sendo pregada com maestria, com graça, com autoridade. Eu não consegui gravar seu nome, passou rápido na tela. Alguém me ajuda?
Railine, vem aqui, por favor, preciosa. Eu tô achando você com cara de menina. Você deve ser bem jovem, não é isso? Oh, Railine. Railine, uma vez eu estava em um elevador. Eu tinha cerca de 22 anos de idade. Eu estava fazendo um seminário POI em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. A situação era tão difícil que nós íamos de caminhão para o seminário, eu e meu marido. Nós tínhamos 1 ano de casados. Quando eu entrei no elevador, a minha professora Sônia, que era uma professora de missiologia, ela apontou para mim sem me conhecer, sem saber quem eu era, e ela me disse: moça, o Senhor manda eu te dizer, pede-me e eu te darei as nações por herança. Eu quero esta noite reverberar a mensagem que eu recebi no elevador do EPOI naquele dia. Railane, pede e o Senhor te dará as nações por herança. O que o Senhor te confiou não é para uma cidade. O que o Senhor te confiou não é para um estado. O que o Senhor te confiou também não é só para o Brasil. É para as nações. Agora, em nome de Jesus, não abandone o livro. Não rejeite o livro. Não substitua o livro por malabarismos. Não substitua o livro por performance. Não substitua o livro por estética. O teu segredo é ser uma porta-voz do livro. Neste momento que a pastora Bianca coloca a mão sobre ti, a pastora Ruth Catala coloca a mão sobre ti, o Senhor confirma a palavra que sai da minha boca. E eu te digo no poder do nome de Jesus, as impressões que tiveram ao teu respeito não definem em nenhum quilômetro a tua estrada. É o Senhor quem abre o caminho e Ele te fará passar por ele. Esta é a palavra do Senhor sobre ti na Conferência Aprovadas 2025. Após a ministração da Railane, nós somos tão abençoados, tão edificados pela vida da cantora Natália Braga, esse instrumento bem afinado. E eu quero, nesse momento, pedir que o Espírito Santo coopere comigo, para que eu possa usar com sabedoria esta tão grande oportunidade, não atrapalhando em nada o que o Senhor já começou a fazer. Pegue a sua Bíblia agora e abra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 13. O som aqui para mim está um pouquinho distorcido, eu preciso me ouvir um pouquinho melhor. Se alguém puder me auxiliar. Lucas capítulo 13.
Ao findar este culto, esta reunião espiritual, alguns dos livros que o Senhor Jesus me confiou estarão disponíveis. Sara, Crescendo com as Mulheres da Bíblia. Sara, esse é um livro para quem não pode desistir agora. Esse é um livro para quem... Muito obrigada, melhorou bastante. Esse é um livro para quem não pode desistir agora. Crescendo com as Mulheres da Bíblia, Rebeca. Esse é um livro para mulheres que precisam vencer guerras interiores. Mulheres que precisam vencer guerras interiores. Crescendo com as Mulheres da Bíblia, Raquel. Para você que não vai azedar no processo. Você está proibida de azedar no processo da tua espera. E para terminar, o livro que tem como título O Livro e o Altar, que é um livro especialmente para pessoas em liderança. O Livro e o Altar. Lucas capítulo 13. Se você já encontrou, diga glória a Deus. Pastora Bianca, Pastor Hugo, um presente para os senhores. Quem sabe assim eu ganho o livro devocional. Aleluia. Muito obrigada. Lucas capítulo 13. O texto sagrado diz assim. Versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Versículo de número 21. É semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Levante uma das suas mãos, eu quero orar com você agora. Amado Deus, ao teu nome seja glória por causa de Jesus Cristo, teu Filho, para sempre, eternamente. Amém. Abra-nos a porta da palavra esta noite. E por causa da tua palavra, levante um exército poderoso aqui. Não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor. Mas ao teu nome seja a glória. Oramos crendo em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? O texto que acabamos de ler
No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo 13, conta uma parte da trajetória ministerial de Jesus no que tange ao seu poder de resistência. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, diz que Jesus ensinava no sábado em uma sinagoga. E nós estamos diante de dois substantivos desafiadores ao ministério de Jesus: sábado e sinagoga. Entretanto, o texto sagrado vai apresentar, diante de dois substantivos desafiadores, o verbo ensinar, conjugado na língua bíblica, para dar ideia de permanência e continuidade. Jesus não ensinou, ele ensinava. A ideia aqui é de uma série de encontros, uma série de mensagens, uma série de estudos que se dão aonde? Em uma sinagoga. Em qual dia da semana? Em um sábado. Para você não esquecer nunca mais, diga bem alto: ensinava no sábado em uma sinagoga. Sábado, o dia mais controverso para o ministério de Jesus. A teologia de Jesus, diferente da teologia de Moisés, deixava claro que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, sábado para Jesus era um dia perfeito para muitos problemas. Sábado para Jesus era dia de embates teológicos. Sábado para Jesus era dia de se colocar na linha de frente para acusações. O drama do sábado foi tão profundo que, diferente dos outros 9 mandamentos, a igreja que nasce de Jesus, ela rompe de forma tão abrupta e dramática com o sábado. Porque o sábado estava idolatrado. O sábado havia perdido o seu sentido original. E Jesus nos tira de um lugar onde apenas um dia é santificado, apenas um dia é para descanso, e nos coloca em um sábado perfeito, onde os 7 dias da semana são santificados e há descanso nele em todos esses dias. Não flerte com uma doutrina diferente dessa. Não dê ouvido a bons pseudos mestres ou doutores que, embora discorram sobre alguns temas com sabedoria, ainda são escravos do sábado e da religiosidade que Jesus condenou de forma veemente. O que eles querem é uma oportunidade para lhe enredar a partir de textos comumente aceitos entre nós e eles, para no momento oportuno envergar para a idolatria do sábado, porque infelizmente beberam de fontes teológicas aquém da Bíblia, se sujeitando a visões paralelas dadas sabe lá por quem, a homens e mulheres sujeitos a quedas. Só há um livro inerrante, inequívoco e inspirado pelo Espírito Santo, este aqui. Pegue a sua Bíblia e levante o mais alto que você puder, e não permita que nenhum mestre, nenhum profeta, nenhum teólogo que usa um outro livro dando a ele autoridade bíblica enrede você pelos seus ouvidos. Jesus
Jesus, Jesus, Jesus santificou a minha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E a única lei que brilha diante dos meus olhos não é a lei do sábado, como a senhora White disse, mas a lei que brilha diante dos meus olhos é esta aqui, de Gênesis a Apocalipse. Jesus ensinava num sábado. Pensa em problemas. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, as sinagogas funcionavam mais ou menos como filiais, como congregações, só que não de crentes, mas de judeus. O judaísmo estava enfermo. Naquele momento, a região estava deturpada. Então era Jesus colocar o pé numa sinagoga e os problemas começarem. Ele repreende demônios e eles se ofendem. Porque os tradicionalistas preferem a presença do demônio do que arcar com a verdade de que não tiveram poder de expulsá-lo até que Jesus chegasse ali. Em uma sinagoga, Jesus ousa dizer: no rolo do livro está escrito sobre mim. E eles olham e dizem: mas não é o filho da Maria? Não é o filho do José? Mas Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, diz que Jesus ensinava em um sábado, em uma sinagoga, para nos ensinar sobre resistência ministerial. Posso lhe entregar uma palavra enquanto introduzo a mensagem que Jesus me confiou? Aguente firme. Você não vai parar nos piores dias e nem nos lugares mais difíceis por onde você passar. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer agora. Você vai dar conta de ensinar no sábado, pregar no sábado, ofertar no sábado, discipular no sábado. E eu nem estou falando mais de dia da semana. Eu estou falando que nos tempos mais difíceis da tua vida, você vai levantar a cabeça, respirar fundo, sustentar os ombros no lugar, porque ministério dado por Deus não pausa no dia difícil, mas continua apesar dos dias difíceis. Você vai pregar na sinagoga. Me ajude a entregar esta palavra para alguém que está do seu lado e diga a ele sorrindo, mas com autoridade: você vai pregar na sinagoga. E eu não estou falando de sinagoga, obviamente, onde os nossos amigos judeus que amamos fazem o exercício da sua religião. Lá eles ensinam e se reúnem. Nós jamais vamos invadir um espaço para dizer: eu quero pregar aqui. Não, não. Jesus fez isso em condição de homem judeu. O que eu estou dizendo para você é: você vai pregar no lugar onde você é rejeitado. Você vai pregar no lugar onde você é desprezado. Você vai suportar ambientes inóspitos, porque você não é refém de aceitação. Você não é louca por aplausos. Você não precisa de beijos para continuar. Você não precisa de elogios para dar o próximo passo ministerial da sua vida. Jesus ensinava no sábado em uma sinagoga para dizer à igreja que se reúne hoje aqui neste ginásio, as mulheres aprovadas que se reúnem aqui: você vai dar conta no sábado da tua vida. Você vai dar conta nas sinagogas da tua vida, porque eu não te chamei só para domingo. Eu não te
te chamei só para segunda-feira. Eu não te chamei só para pessoas fáceis e para ambientes fáceis. Aguenta a pressão e vai. Jesus ensinava. Ensinava. E naquele sábado ele estava em uma sinagoga, quando de repente uma mulher chega para a reunião. Ela já frequentava aquele ambiente, obviamente, porque se as sinagogas funcionam como filiais, como congregações, como células, tá bom? Só para você ter uma ideia, um parâmetro. Pequenos grupos. Cada pessoa já tem aquela onde normalmente vai. Eu não sei quantos sábados aquela mulher entrou ali. No púlpito de uma sinagoga, podia pregar um doutor ou um leigo. Quanto a isso, eles não tinham problemas, não. Se é para falar bem, vamos falar bem. Não precisava ser um doutor, não precisava ser um mestre. Um leigo também podia ter o seu momento para falar. E eu imagino que uma mulher que está enferma há 18 anos, quantos anos? Quantos? Muitas vezes esteve ali, enferma. Era o mesmo sábado. Era a mesma sinagoga de sempre. Mas naquele sábado de manhã, o pregador era diferente. O pregador era Jesus de Nazaré. E a primeira coisa que acontece quando aquela mulher entra e ele está ensinando é que ele viu aquela mulher. Eu não sei se a sinagoga era pequena ou grande, se estava cheia ou vazia, mas Jesus nunca perdeu a capacidade de ver as pessoas individualmente como elas são. Ela andava curvada. Ela tinha um drama imenso, porque ela andava curvada. Eu quero te explicar isso, porque você não pode perder isso jamais. Ela andava curvada. Ela não era paralítica. Isso é um drama terrível, porque eu não quero diminuir a dor de um paralítico, mas eu quero dizer que quando uma pessoa é paralítica, chama a atenção, preocupa, e quem ama quer lutar por essa pessoa. Mas a mulher não. A mulher andava, só que ela andava para muita gente. O importante é andar. Mas para Jesus o importante é que você ande de cabeça erguida. Algumas dores que vivemos não desperta compaixão, porque não impede a nossa produção. E para muitos, enquanto produzimos, está bem, ainda que a nossa cara esteja no chão. Mas para Jesus o importante não é só a minha produção, é quem eu sou. Então esta noite Ele não veio só para aferir se você está andando ou não, mas Ele veio aferir de que modo você tem andado. Porque muitas de nós estamos trabalhando, mas de cabeça baixa, servindo, mas de cabeça baixa, cozinhando, mas de cabeça baixa, pregando, mas de cabeça baixa, cantando, mas de cabeça baixa, ganhando dinheiro, mas de cabeça baixa, cuidando de outras pessoas, mas de cabeça baixa. E esta noite Jesus quer interromper esse ciclo e dizer a você: não apenas tu vai andar, mas tu vai andar com o teu corpo erguido. Jesus parou de pregar.
Jesus parou de pregar porque aquela mulher estava enferma há 18 anos. E ela não estava doente. Ela tinha um espírito de enfermidade. Lugares de culto escondem pessoas que têm espíritos de enfermidade. Todo mundo igualzinho. Todo mundo na paleta. Todos os voluntários uniformizados. E Jesus olha. E Ele sabe quem tem um espírito de enfermidade. Jesus parou de pregar. Porque além de ter um espírito de enfermidade, a saber, para alguns, ciúmes, inveja, medo, rejeição, orgulho. A Bíblia diz que de modo algum ela podia se endireitar. Um dia um psicólogo me disse: tudo depende da volição, vontade. Se você quer, você pode. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que ela não podia de modo algum. Precisamos cuidar para que palavras motivacionais não coloquem pessoas em um lugar de tentar realizar o que só Jesus é capaz de fazer. Existem cadeias que a boa vontade não quebra. Existem cadeias que a vontade não quebra. Existem cadeias que o falar palavras boas não quebra. Existem dores que a terapia não cura. Existem angústias que a psiquiatria não ameniza. Existem questões que só Jesus pode resolver. Eu fui vítima de uma fobia que paralisou áreas da minha vida. Eu fui vítima de uma fobia que me deixou por mais de 12 anos sem conseguir pregar pelo Brasil, fazendo eixo sudeste e uma vez ao ano sul e centro-oeste até Goiás. Eu passei 12 anos olhando para o céu e tendo receio das nuvens. Eu passei 12 anos sem poder ver pela TV alguém dentro de um avião que eu já me sentia mal estando no chão. Eu passei 12 anos evitando conversas e pessoas porque eu não tinha resposta. A terapia não fez, o psiquiatra não fez, o neurologista não fez. Gente boa que queria me ajudar e então profetizava em nome de Deus também não resolveu. Mas um dia eu estava pregando em um culto normal como esse, mas poderoso como esse. A glória de Deus tomou a igreja enquanto eu pregava. Isso também não era um caso excepcional. Deus sempre manifesta a sua glória quando sua igreja está reunida. Mas naquele dia era diferente para mim. Quando eu ia entregar o microfone, a pastora Elisete Malafaia, cheia do Espírito Santo, se aproximou de onde eu estava. Ela era líder da conferência e do culto. Ela colocou as mãos sobre mim e ela começou a profetizar no meu ouvido. Ela falava das nações, ela falava do futuro. Ela não falou do voo, ela não falou do avião, mas enquanto ela falava, a virtude do Senhor saiu dela e entrou em mim. Quando eu desci as escadas do templo sede da ADVEC na Penha, eu disse para o meu marido: eu acabei de ser curada agora. Nenhum ansiolítico fez, nenhum óleo fez, nenhuma confissão positiva fez. Psicólogos que são incríveis e me ajudaram a resolver tanta coisa também não faziam nesta área. O médico tão querido que me atendeu nos últimos anos, nos últimos meses, e continua me atendendo até hoje, ele disse para o meu marido: compre uma jet van para vocês viajarem. E ele tinha histórico de resolver casos de trauma e de pessoas que sofreram acidentes aéreos que eu nunca sofri e voltaram a voar com ele. Mas comigo ele disse para o meu marido: compre uma jet van.
Ninguém podia resolver. Mas quando eu saí dali, eu disse para o meu marido: eu estou como a mulher do fluxo de sangue. Ele olhou para mim e disse: o quê? Eu disse: eu fui curada agora. Eu estou como a mulher do fluxo de sangue. Ela sentiu no seu corpo que estava livre daquele mal. Eu estou saindo agora dessa conferência e eu estou curada, porque eu estou sentindo no meu corpo que eu fui livre desse mal. Eu quero dizer para você que o que os homens não fazem, o que as pessoas que nos amam não fazem, Jesus é capaz de fazer. Ela não podia de modo algum se endireitar. Está aqui. Se o texto diz isso, olhe para mim, é porque muitas vezes ela tentou. Como você tentou perdoar e não conseguiu. Como você tentou abandonar uma substância e não conseguiu. Como você tentou se livrar da pornografia e não conseguiu. Como você tentou parar de falar de alguém que te feriu, mas que te acompanha em todas as refeições que você faz à mesa, porque você não esquece o que aconteceu e você não conseguiu. Mas quando Jesus viu aquela mulher, ele parou de pregar, olhou para ela e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Aponte para alguém que você conhece o nome. Se não conhece o nome, não vale. Aponta para ela, grita: fulana. Não, é o nome dela. Tu estás livre da tua enfermidade. Vamos lá, 1, 2, 3. Só que não parou por aí. Jesus estava no púlpito e ela, em 2 possíveis lugares. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Em 2 possíveis lugares. Ela poderia estar na nave da sinagoga, na parte baixa, mas só sentada atrás, porque eram os homens que sentavam à frente. Segunda possibilidade, ela estava em uma galeria destinada às mulheres, porque haviam sinagogas que haviam galerias, então os homens ocupavam a parte térrea e as mulheres ficavam em cima. Uma coisa eu sei, por conhecimento deste formato, ela não estava perto do púlpito. E já que ela não estava perto do púlpito, Jesus foi até ela. Quero dizer para você que Jesus não respeita regrinhas que nós pregadores ouvimos os mestres da pregação ensinando, do tipo: não se movimente, não desça, não ande, não aponte. Quero ver ensinar Jesus de Nazaré a pregar. Pausou a mensagem, apontou para ela, liberou a palavra e, como achou pouco, foi até o lugar que ela estava e tocou-a. E não adianta a liturgia dizer: homens não tocam em mulheres. Não adianta o rito dizer: o pregador não pode tocar em uma mulher encurvada dentro de uma sinagoga judaica. Não adianta a tradição dizer: um homem não pode apontar uma mulher e falar a ela dentro daquele contexto cultural e social, porque quando Jesus está no culto, ele é maior do que a tradição, ele é maior do que o rito, ele é maior do que a liturgia.
você não esquecer nunca mais. No 3 você vai gritar assim: Jesus tocou-a. No 3, 1, 2, 3. Jesus. 1, 2, 3. Agora, para você não esquecer nunca mais. No 3 você vai dizer assim: e ela se endireitou. No 3, e ela se endireitou. 1, 2, 3. Então eu vou repetir a equação. Quando ela tentou, ela não conseguiu. Mas quando Jesus a tocou, Ele não a endireitou. Ela se endireitou. Porque Jesus não foi a ela para endireitá-la. Jesus foi a ela para habilitá-la a fazer o que ela já havia tentado sozinha e não havia conseguido. Esta noite Jesus não veio para te endireitar. Hoje não, desta vez não. Ele veio para te tocar. E quando você sair desse ginásio, você vai começar a fazer o que você tentou fazer e não conseguiu. Eu tenho um cântico espiritual na minha boca para eu cantar esta noite. Agora você pode. Alguém está assim? Assim. Assim. E sabe qual é o papinho? O dia que Ele quiser, Ele me endireita, te aplume, te ajeite. Já passou da hora, fofa. Já passou da hora, menina de Deus. Já passou, já passou. Ele toca e a gente se toca. Ele toca e a gente se ajeita. Ele toca e a gente se emenda. Ele toca e a gente se levanta. Ele toca e a gente conserta a vida. Ele toca. Bonitinha, bonitinha. Olha para uma menina linda que está do seu lado. Diga para ela: vai ajeitar tudinho agora. Vai perdoar. Vai casar. Não vai ficar nesse rolo a vida toda. Porque quando Ele chega e toca, a gente se endireita. Gente, olha para mim. Quando ela se endireitou, a Bíblia diz assim: glorificava a Deus. Você pode não ter entendido, como eu muitas vezes não entendo. E aí o Espírito repete. Ela entrou calada e ela ia sair calada. Mas quando Jesus se manifesta, não dá para continuar calada. Quando Jesus se manifesta, a gente tem que abrir a boca e dizer: glória a Deus. Posso falar? Posso. Senão não tinha me convidado, é claro que eu posso. Helena, mas nem todo mundo gosta de glorificar. Oi? Hã? Quê? Nem se tu fosse uma passarinha, minha irmã. Nem se tu fosse uma borboleta, minha irmã. Nem se tu fosse uma ovelhinha, minha irmã. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Abra a tua boca e faça o que o diabo perdeu a oportunidade de fazer. Adore a
arroz hoje de tarde. Isso não muda nada. Porque o texto deixa claríssimo. Enquanto a gente está assim, não dá mesmo. Mas quando ele toca, o toque dele é irresistível. O que você faria se a pessoa que está sentada ao seu lado fosse curada hoje? O que você faria se essa pessoa que você ama recebesse o milagre dela hoje? O que você faria se essa sua companheira de viagem hoje recebesse a resposta que a alma dela procura há 18 anos? A exemplo do que vocês fizeram aqui, eu vou afirmar que quem está afirmando sou eu, não é a Bíblia. Quando não é a Bíblia, eu aviso. A sinagoga explodiu. Ela não glorificou sozinha, gente. O fogo pegou, gente. Gente, você vê uma irmãzinha que você ama encurvada há 18 anos desencurvar num sábado de manhã. Ela não deu glória sozinha, porque glória contagia. Um dá, o outro dá, o outro dá, o outro dá, o outro dá. Quando de repente, quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Quando de repente, o inimigo do avivamento toma a oportunidade. Quando eu falo de chefe da sinagoga, de principal da sinagoga, de líder da sinagoga, eu não estou falando de pastores. Eu estou falando de opositores ao avivamento. Ele é um príncipe da sinagoga. Para você não esquecer nunca mais, diga bem alto: príncipe. Os títulos são importantes, tanto que Deus os dá. Mas o problema de um título é ele te enganar, fazendo você pensar que é o que você não é. O que era um príncipe da sinagoga? Em igrejas tradicionais ele funcionaria como um superintendente de escola dominical. Conhecem esse cargo? Alguém responsável pela área de ensino. Ele também cuidava do templo, do espaço, da sinagoga. Então ele poderia ser chamado de zelador ou diácono. Ele é responsável pela liturgia. Então ele pode ser também um dirigente de culto. Só que ele era chamado de príncipe. E tem títulos que, se a gente não cuidar, faz a gente pensar que é o que não é. Quem estava no púlpito dele? Jesus de Nazaré. Pessoas arrogantes e soberbas não conseguem discernir o valor daquelas que passam pela sua vida. Honre quem passa pela sua vida, ainda que posteriormente você não colha a honra que semeou. É melhor honrar e não ser honrado do que perder a oportunidade de honrar. O reino de Deus é um campo. O que você semeia em alguém, talvez você colherá em outro alguém. O que você semeia em um lugar, talvez você colherá em outro lugar. Mas Deus nunca deixará uma semente lançada morrer sem retorno. Jesus está no púlpito dele, gente. Eu, Helena Raquel, vim pra cá, escovaram meu cabelo, me deram uma máquina, assembleonossaura, me deram café, deixaram presente na cama pra mim. Já me contaram
comentaram que tem janta. Agora você imagina, gente, receber Jesus e desperdiçar a oportunidade de honrá-lo. Príncipe da sinagoga pegou o microfone, não tinha microfone, isso sou eu que estou falando, e disse: gente, existem 7 dias na semana, olha a conversa dele. Venham nos outros 6, porque sábado não é dia para alguém ser curado. Posso te fazer uma pergunta? Você acredita mesmo que aquela mulher nunca foi numa reunião de segunda-feira em 18 anos? Que ela nunca foi numa reunião de terça? Que ela nunca foi numa reunião de sexta? Que ela nunca foi numa reunião de domingo? É claro que ela foi. E por que que o milagre não aconteceu? Porque o que nos falta não são novas reuniões. O que nos falta não é um dia para libertação e para cura, embora eu não veja nenhum problema em haver um dia para que se receba esse título. Isso não é problema. Eu só quero te informar que dias exclusivos para cura, sem a presença de Jesus, são apenas inchaço em calendário cristão. Porque para haver milagre, não basta que haja um dia. Para haver milagre, Jesus tem que estar presente na reunião. Jesus tomou o microfone dele. Não tinha microfone, sou eu que estou falando. E falou carinhosamente, do jeitinho que você acha que todo pregador e todo profeta deve fazer. Estamos esperando canções de ninar em campos de guerra. Jesus levantou a voz e carinhosamente disse a ele: hipócrita! No sábado, vocês desprendem os animais para que eles desçam as águas. Não convinha que eu libertasse essa filha de Abraão, a quem Satanás por 18 anos manteve presa. Meninas, sabe o que Jesus está dizendo? Eu conheço a técnica de vocês para não trabalhar no sábado, na sexta-feira antes do pôr do sol. Vocês levam um animal para perto das águas, para não encher o coche dele com água e quebrar o rito do sábado. Vocês desprendem ele da prisão, então ele sozinho vai beber a água, sem que haja trabalho humano envolvido. Eu fiz a mesma coisa com ela. Eu tirei a prisão dela. A partir de hoje ela não depende mais de balde de água, copo de água, porçãozinha de água, pedacinho de papel com versículo bíblico, para que você seja escravo da religião a vida inteira e só leia o que está no panfleto. A partir de agora ela não precisa de coche para beber. Eu estou colocando ela de cara com as águas. Eu estou colocando ela de frente com as águas. E agora ela bebe sozinha. Para não ficar nenhuma dúvida sobre o que eu acabei de dizer, eu estou falando sobre um processo religioso, onde os fiéis recebem um panfleto, mas
mas não são incentivados à leitura da Bíblia, senão o sacerdote da religião, para que uma vida inteira as pessoas fiquem apenas com uma porção e nunca sejam capazes de conhecer a profundidade das águas. E quero reiterar dizendo que se alguma igreja evangélica repete essa prática, está agindo de igual modo covardemente contra a igreja, para que essa não cresça em graça e em conhecimento. A Bíblia está na sua mão e ela é para você. A prisão do teu pescoço já foi quebrada. Faz águas, faz águas, faz águas, faz águas. Filas intermináveis, como se só um homem fosse capaz de abençoar. Horas de espera. Pelo toque na mão de alguém. Entra no teu quarto e faz águas. Dependência em pessoas. Quando num culto de domingo seus pastores cheios do Espírito Santo estão pregando a palavra, vá às águas. Quando Jesus disse essas palavras, o texto sagrado diz que todos os seus inimigos foram envergonhados. Eu quero te entregar uma palavra agora, mas eu preciso que você fique de pé para receber esta porção final. Jesus disse: ela é filha de Abraão. Todas as aprovadas esta noite podem dizer numa só voz, no 3, filha de Abraão. Vamos lá, 1, 2, 3, filha. Jesus inaugurou essa linguagem. Ninguém antes dele colocou as mulheres nessa categoria de herança espiritual. O usual era dizer filho de Abraão, filhos de Abraão, e nunca filhas de Abraão. Mas quando Jesus disse filhas de Abraão, quando Jesus disse filha de Abraão, ele estava preparando aquela mulher, e não somente ela, não perca isto, mas todas nós, para uma missão. Você não foi desencurvada só para cuidar da sua vida. Você não foi erguida só para concluir sua faculdade, embora isso seja importantíssimo. Quarta-feira eu vou pegar o meu diploma. Estou toda feliz. O pessoal da faculdade falou até para eu ir bem arrumada. Eu acho que vai ter foto. Porque uma luta é você concluir, outra luta é você tirar o diploma de lá, né? Quarta-feira eu vou tirar, com a permissão de Deus. Mas você não foi desencurvada só para esses detalhes importantes da vida. Olha a ousadia de Jesus. E eu concluo. E dizia, versículo 18, Jesus voltou a pregar, curou a mulher e voltou a pregar. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, sempre em primeiro. Primeiro Deus fez o homem, depois a mulher, sempre em primeiro. O homem, cabeça da mulher, sempre o primeiro. É semelhante ao grão de mostarda que um homem
a sua horta e cresceu, e fez uma grande árvore em seus ramos, e se aninharam as aves do céu. Qualquer outro Raboni terminaria aqui. Mas Jesus disse outra vez. Está na sua Bíblia essa expressão. E disse outra vez: a quem compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, ninguém tinha feito isso antes dele, tomando-o, escondeu-o em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. O que Jesus estava dizendo é: eu vou levantar homens que lançarão sementes, mas vou levantar mulheres que esconderão fermento. Por que esconder e não plantar? Porque o trabalho de uma mulher é mais meticuloso e precisa chamar menos atenção devido à posição social que a mulher tem historicamente. Então Jesus está dizendo: querida filha amada, não te preocupe, nem sempre você poderá pegar sementes e fazer assim. Acontecendo aqui em Cuiabá, através da Igreja Lagoinha, vocês sabem que é inédito. Vocês sabem disso. Eu não quero ser deselegante, mas vocês sabem. Nós mulheres, nem sempre, em todos os lugares, podemos pegar um cesto cheio de sementes e fazer. Aí Jesus disse: misture na farinha. Quando o fermento se mistura à farinha, ele não aparece porque a cor e a textura são semelhantes. Vai devagar. Condomínio, comunidade, faculdade, pequeno grupo. Eu não estou pregando só para as meninas da Lagoinha. Eu sei que aqui as mulheres estão falando para multidões com o microfone. Eu estou pregando para mulheres de diversas realidades. Então eu estou dizendo para essas mulheres: misture o fermento na farinha. Comece a publicar pequenas porções nas suas redes. Comece a gravar pequenos vídeos e vá misturando fermento na farinha. Busque uma menina e passe a discipulá-la e a derramar o que Deus tem te dado. Misture fermento na farinha. Fermento na farinha. Escreva o seu livreto antes do livro virar um livreto, e vai escondendo fermento na farinha. Jesus está dizendo: eu garanto que dá certo. Quando o bolo for para o forno, eu peguei o celular para ler aqui um texto que eu deixei separado da Bíblia. Quando o bolo for para o forno e começar alguns religiosos vão descobrir que o reino de Deus não cresce só quando sementes visíveis são plantadas, mas quando pequenas porções de fermento são escondidas, altera toda a massa poderosamente. Gente, meu coração está pegando fogo. Para te dizer que o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu conheço o poder do fermento na mão de uma mulher, porque eu já participei de uma reunião aonde uma mulher com 3 porções de farinha fez o que eu estou sugerindo
Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. É uma teofania. Jesus está ali em forma humana. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. Deus aceitou o convite para almoçar na casa de Abraão. E disseram: assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Quando uma mulher impacta pela sua entrega, Jesus repete a sua receita por onde ele passa. Jesus está dizendo para as mulheres daquela sinagoga: a mulher que vocês chamam de mãe, Sara, usou 3 medidas de farinha com fermento escondido, e eu vi o tamanho do bolo que ela fez. Vocês também estão vivendo um período onde se escondem atrás da tenda, onde as dificuldades cerceiam a possibilidade de vocês avançarem, mas comecem com aquilo que vocês têm, e vocês verão o que eu vou fazer quando eu mesmo acender o forno. Pegue as 3 medidas, misture com fermento e impacte a tua família, a comunidade que você vive, porque esse é o tempo de Deus para você. Onde houver uma mulher comissionada, chamada por Jesus, curada por Ele, coloque a mão sobre o teu peito agora. Eu quero por alguns minutos orar por você, pedindo ao doce Espírito Santo que não deixe você se acovardar, mas que você use as ferramentas que você tem para a glória daquele que te chamou. Use as ferramentas que você tem para a glória daquele que te chamou. Eu tenho 8 minutos de um tempo maravilhoso, generoso, de mais de 1 hora. Eu quero convidar você agora a orar comigo, a levantar a sua voz, porque você esta noite vai perceber que o que Jesus colocou na sua mão deve ser usado nesse tempo. Toda covardia, todo medo já perde agora a capacidade de ação na tua vida. No nome de Jesus, você vai espalhar a mensagem. No nome de Jesus, você vai levar a mensagem. Aonde estão as mulheres que oram? Se o pessoal do louvor desta igreja puder se aproximar agora enquanto eu oro, eu agradeço. Pai, em nome de Jesus, eu acabei de pregar a tua palavra que permanece no céu, mas é revelada à tua igreja pelas escrituras. O Senhor falou à pastora Bianca que está levantando um exército de mulheres nesta conferência, e eu quero unir a minha fé, a fé da tua amada, para declarar que são mulheres erguidas, são mulheres curadas, são mulheres aprovadas, são mulheres que foram libertas para libertarem, são mulheres que têm o trigo que é a palavra, são mulheres que têm o fermento da fé e que são capazes de impactar. Então, em nome de Jesus, que toda covardia, todo medo, toda opressão caia por terra agora. Ela está sendo habilitada por aquele que a chamou, ela está sendo habilitada por aquele que a tocou. Esta mulher que coloca a mão no televisor agora, esta mulher que coloca a mão no smartphone agora, porque quer receber
receber a mesma unção que nós estamos recebendo, que no nome de Jesus ela receba, ela receba, ela receba. Eu oro agora crendo em o nome de Jesus. Amém. No meio desta unção que você tem nos braços, no meio desse bálsamo que você tem na mão, abrace apertado pelo menos uma menina que Jesus colocou do seu lado e declare a ela: esse é o teu tempo, vai. Esse é o teu tempo, vai. Esse é o teu tempo, vai.